Conta um Conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, A Busca Onírica por Kadar. Vídeo 3. Foi uma visão impressionante enquanto havia archotes, e Carter jamais tinha visto tantos gatos juntos. Pretos, cinzentos e brancos, amarelos, tigrados e malhados. Comuns, persas, manx, tibetanos, angorás, egípcios, todos reunidos na fúria da batalha e cingidos pela aura de profunda e inviolável santidade, que enaltece a deusa protetora dos gatos nos templos de Bubastis. Pulavam 7 ao mesmo tempo no pescoço de um humanoide ou no focinho tentaculado de uma coisa batráquia e derrubavam a vítima sobre a planície fúngica, onde miríades de felinos cobriam-na e investiam com garras e dentes no frenesi de uma fúria divina. Carter havia tomado o achote de um escravo abatido, mas logo foi arrastado pelas ondas impetuosas de seus leais protetores. Permaneceu então na mais absoluta escuridão, ouvindo o clamor da batalha e os gritos dos vitoriosos, enquanto sentia as patas macias dos amigos que passavam de um lado para o outro na escaramuça. E por fim o espanto e a exaustão fecharam-lhe os olhos. E quando tornou a abri-los, se deparou com uma estranha cena. O grande disco luminoso da Terra, cerca de 13 vezes maior do que a Lua tal como a vemos, havia se erguido como torrentes de uma estranha luz para cima da paisagem lunar. E por todas aquelas léguas de platô selvagem e de cristas escarpadas, havia um interminável mar de gatos dispostos em formação. Eram círculos e mais círculos, e 2 ou 3 líderes que haviam deixado as fileiras lambiam-lhe o rosto e ronronavam a fim de reconfortá-lo. Não havia sobrado muitos resquícios dos escravos e das coisas batráquias, mas Carter imaginou ter visto um osso a uma pequena distância de espaço vazio entre o lugar onde estava e o início do denso círculo de guerreiros. E então Carter falou com os líderes na sua suave língua dos gatos e descobriu que a antiga amizade que mantinha com a espécie era famosa e muitas vezes mencionada nos lugares onde os gatos congregam-se. Não haviam deixado de notá-lo durante a passagem por Ultar, e os velhos gatos lustrosos recordaram-se de como os havia afagado depois que afastaram os orcs famintos que lançavam olhares maldosos em direção a um gatinho preto. Lembraram-se também de como havia recebido o gatinho que fora visitá-lo na estalagem e de que havia lhe oferecido uma deliciosa tigela de leite na manhã da partida. O avô daquele pequeno gatinho era o líder do exército reunido naquele instante, pois tinha avistado a terrível procissão a partir de uma colina longínqua e reconhecido o prisioneiro como um amigo jurado da espécie felina, tanto em nosso planeta como na Terra dos Sonhos. E de repente, um miado soou em um pico mais afastado, e o velho líder interrompeu sua conversa. Era um dos integrantes do exército, estacionado em um posto mais avançado na mais alta montanha lunar para observar o único inimigo temido pelos gatos terrestres, os enormes e peculiares gatos de Saturno, que por algum motivo não permaneceram alheios aos encantos no lado escuro da nossa lua. Sim, os gatos de Saturno. Esses felinos têm um tratado com as malignas coisas matráquias e adotam um comportamento notoriamente hostil em relação aos gatos terrestres. E naquele momento, um confronto seria motivo de graves preocupações. Depois de uma breve consulta aos generais, os gatos se ergueram e adotaram uma formação mais cerrada, reunindo-se ao redor de Carter e preparando-se para o grande salto através do espaço que os levaria de volta aos telhados do nosso planeta
e as nossas terras oníricas. O velho marechal de campo aconselhou Carter a se deixar carregar da maneira passiva e suave em meio às fileiras do exército felpudo, e ensinou-o a saltar quando os outros saltassem, e a aterrissar com graça quando os outros aterrissassem. Também se dispôs a deixá-lo em qualquer lugar que desejasse. E Carter decidiu-se pela cidade de Dillat Lane, de onde a galé negra havia partido, pois de lá pretendia zarpar com o destino a Oriab e a crista entalhada de Nigranek, para solicitar aos habitantes da cidade que cessassem o comércio com os navios obscuros, se de fato esse comércio pudesse ser interrompido de maneira cordial e judiciosa. Então, mediante um sinal, todos os gatos deram um gracioso salto com o amigo protegido no meio da bicharada toda, enquanto em uma caverna escura no longínquo cume profano das montanhas lunares, o caos rastejante Nyarlathotep aguardava em vão. O salto dos felinos através do espaço foi muito veloz, e estando rodeado pelos companheiros, dessa vez Carter não viu as colossais informidades obscuras que espreitam e pululam e arrastam-se no abismo. Antes que percebesse por completo o que havia acontecido, estava de volta ao familiar quarto da estalagem em Dillat Lane, e os furtivos e amistosos gatos saíam pelas janelas aos borbotões. O velho líder de Ultar foi o último a sair, e enquanto Carter apertava-lhe a pata, disse que estaria de volta com o cantar do galo. Quando a aurora raiou, Carter desceu a escada e descobriu que uma semana havia se passado desde a captura e a partida. Ainda teria de esperar quase 2 semanas pelo navio com destino a Oriab, e durante esse tempo disse tudo quanto podia contra os navios obscuros, os seus estratagemas infames. A maioria dos habitantes do vilarejo deram-lhe um voto de confiança, mas o apreço dos joalheiros por aqueles enormes rubis impediu que prometessem cessar o comércio com os mercadores da boca larga. Se algum infortúnio um dia abater-se sobre Dillat Lane por conta desse comércio, não vai ser culpa de Carter. Após cerca de 1 semana, o navio esperado arribou próximo ao Mole Negro e ao Alto Farol, e Carter alegrou-se ao ver que era uma embarcação de homens sadios, com os costados pintados, velas latinas amarelas e um capitão grisalho envolto em mantos de seda. O navio transportava a fragrante resina dos mais profundos vales de Oriab e as delicadas cerâmicas produzidas pelos artistas de Barrana e as pequenas e singulares imagens esculpidas na lava ancestral de Nigranek. As mercadorias eram pagas com a lã de Ultar e com os têxteis iridescentes de Hateg e com o marfim que os negros entalham na outra margem do rio de Parg. Carter fez um trato com o capitão para ir até Barrana e foi informado de que a viagem levaria 10 dias. Durante a semana de espera, falou bastante com o capitão de Nigranek e descobriu que pouquíssima gente tinha visto o rosto entalhado, e também que muitos viajantes limitavam-se a escutar as lendas daquela terra, conforme eram contadas pelos velhos e pelos coletores de lava e entalhadores de imagens em Barrana, embora ao voltar para casa dissessem que o haviam contemplado. O capitão não sabia nem ao menos se existia alguma pessoa viva que tivesse contemplado o rosto entalhado na rocha, pois aquela encosta de Nigranek é muito sinistra, e escarpada e inóspita, e existem rumores sobre cavernas próximas ao pico onde habitam os noctétricos. Os noctétricos, mas o capitão não quis dizer como eram os noctétricos, uma vez que estes seres costumam assombrar os olhos dos que pensam com demasiada frequência a seu respeito. Portanto, não pense muito nos noctétricos. Então Carter perguntou ao capitão sobre a desconhecida Kadat, e na desolação gelada
e sobre a maravilhosa cidade ao pôr do sol. Mas quanto a essas, o bom homem realmente nada sabia. Carter zarpou de Lat Lane cedo de manhã, quando a maré virou, e viu os primeiros raios de sol nas esguias torres angulares da lúgubre cidade basáltica. E por 2 dias os navegadores seguiram rumo ao oriente, costeando litorais verdejantes e com frequência avistando os pacatos vilarejos pesqueiros que se erguiam de repente com telhados vermelhos e chaminés desde os velhos cais sonhadores e de praias onde redes estendidas secavam. Porém, no 3º dia deram uma forte guinada em direção ao sul, onde o mar era mais revolto, e logo perderam de vista qualquer sinal de terra. No 5º dia os marujos estavam nervosos, mas o capitão pediu desculpas por aqueles temores, dizendo que o navio estava prestes a passar pelas muralhas recobertas de algas e pelas colunas arruinadas de uma cidade submersa, demasiado antiga para que fosse lembrada, e que, quando a água estava límpida, viam-se tantas sombras em movimento naquelas profundezas que os mais humildes chegavam a temê-las. Admitiu, contudo, que muitos navios haviam se perdido naquela parte do oceano para nunca mais serem vistos. E naquela noite a lua estava muito clara. Era possível enxergar uma grande profundidade sobre a superfície da água. Ventava tão pouco que o navio mal fazia caminho no mar espelhado. Olhando por cima da murada, Carter viu a muitas braças de profundidade a cúpula de um grande templo, e logo em frente a uma avenida de esfinges sobrenaturais que conduziam ao que outrora tinha sido uma esplanada. Golfinhos brincavam alegremente em meio às ruínas, e desajeitadas toninhas divertiam-se aqui e acolá, por vezes aproximando-se da superfície e saltando para fora d'água. À medida que o navio avançou, o fundo do mar ergueu-se em uma cadeia de montanhas, e foi possível distinguir com clareza as linhas das antigas ruas íngremes e das paredes submersas de inúmeras casas. Logo apareceram os subúrbios, e por fim uma enorme construção solitária em uma encosta, de arquitetura mais simples do que as outras estruturas, porém em um estado de conservação muito superior. Era uma estrutura atarracada e escura que cobria todos os 4 lados de um quadrado, com uma torre em cada canto, um pátio calçado no meio e curiosas janelinhas redondas por toda a parte. Provavelmente era construída em basalto, embora tivesse quase toda a superfície recoberta por algas, e ocupava um lugar tão solitário e imponente na montanha longínqua que bem poderia ter sido um templo ou um monastério. Algum peixe fosforescente lá dentro conferia às janelinhas redondas um aspecto cintilante, e naquele instante Carter solidarizou-se com os marujos que temiam aquele lugar. A seguir, no brilho do luar aquoso, percebeu um estranho monólito no meio do pátio central, e viu que nele havia alguma coisa amarrada. E quando, depois de pegar um telescópio da câmara do capitão, viu que a coisa amarrada era um marujo que trajava os mantos de seda de Oriab, virado de cabeça para baixo e sem os olhos, alegrou-se ao perceber que uma brisa tratava de impelir o navio adiante, rumo a partes mais salubres do oceano. No dia seguinte chegaram à fala com um navio de panos violeta que seguia rumo a Zar, na terra dos sonhos esquecidos, com bulbos de lírios de estranhas cores no porão de carga. E na noite do 11º dia avistaram a ilha de Oriab, com a montanha de Nigranek, erguendo-se ao longe com as escarpas e as coroas de neve. Oriab é uma ilha muito grande, e o porto de Baharna é uma cidade vibrante. Os portos de Baharna são de porfirito, e a cidade ergue-se mais atrás com enormes terraços de pedra, repletos de ruas com escadarias que muitas vezes formam arcadas entre as construções e as pontes que ligam todas as construções. Existe um certo canal que corre sobre toda a cidade em um túnel,
com portões de granito que desaguam no lago de Iat, em cuja margem mais adiante espalham-se as vastas ruínas de tijolos que remontam a uma cidade ancestral cujo nome não é mais lembrado. À medida que o navio se aproximou do porto ao entardecer, os faróis gêmeos de Tom e Tai acenderam-se para dar boas-vindas, e por todo 1 milhão de janelas no terraço de Baharna, luzes tênues espiaram em silêncio, como as estrelas espiam no firmamento ao anoitecer, até que a íngreme e altaneira cidade se transformasse em uma constelação cintilante, suspensa entre as estrelas do céu e os reflexos dessas mesmas estrelas no porto silencioso. Uma vez em terra, o capitão recebeu Carter como hóspede em sua casa no litoral de Iat, onde a parte de trás da cidade desce até a praia, e a esposa e os criados trouxeram estranhas e saborosas comidas para o deleite do viajante. Nos dias a seguir, Carter saiu em busca de rumores e lendas sobre Nigranek, em todas as tavernas e lugares públicos onde os coletores de lava e os entalhadores de imagens se reúnem, mas não encontrou ninguém que tivesse visitado as encostas mais altas ou visto o rosto entalhado. A montanha de Nigranek era uma escarpa inóspita com um vale amaldiçoado logo atrás, e por esse motivo não seria prudente acreditar que os noctétricos fossem apenas criaturas fabulosas. Quando o capitão zarpou mais uma vez rumo a Dilat Lane, Carter hospedou-se em uma taverna ancestral que dava para uma ruela com degraus em uma parte antiga do vilarejo, construída em tijolo e semelhante às ruínas na outra margem de Iat. Naquele local, Carter traçou um plano para escalar Nigranek e relacionou tudo o que tinha descoberto com os coletores de lava a respeito das estradas mais além. O taverneiro era um homem muito velho que pôde oferecer uma grande ajuda graças às inúmeras lendas que tinha escutado. Chegou até mesmo a levar Carter a um cômodo no andar superior daquela casa para mostrar-lhe um desenho grosseiro que um viajante havia rabiscado na parede de barro do tempo em que os homens demonstravam mais coragem e menos relutância em visitar as encostas mais altas de Nigranek. O bisavô do taverneiro ouvira do próprio bisavô que o viajante que havia rabiscado a figura tinha subido a montanha de Nigranek e visto o rosto entalhado, e que o havia desenhado para que outros o vissem. Mas Carter foi invadido por uma dúvida atroz, uma vez que as enormes feições grosseiras na parede tinham sido traçadas às pressas e sem capricho, e estavam cercadas por uma multidão de pequenas figuras desenhadas no pior estilo imaginável, com chifres e asas e garras e caudas enroladas. Por fim, depois de obter todas as informações que poderia obter nas tavernas e nos lugares públicos de Baharna, Carter alugou uma zebra e certa manhã tomou a estrada que seguia ao longo da margem do Iat em direção ao interior do continente, onde se ergue a rochosa montanha de Nigranek. À direita estendiam-se colinas ondulantes e bem agradáveis pomares e pequenas fazendas de pedra, que guardavam uma estreita semelhança com os campos férteis que flanqueiam o Sky. Quando a noite caiu, Carter estava próximo às antigas ruínas sem nome na margem outra do Iat, e embora os antigos coletores de lava tivessem-no aconselhado a não acampar naquele ponto à noite, o viajante amarrou a zebra a um curioso pilar em frente a uma muralha decrépita e estendeu o cobertor em um recanto abrigado sob os entalhes, cujo significado ninguém poderia decifrar. Enrolou um segundo cobertor ao redor do corpo, pois as noites são frias em Oriapo, e quando acordou no meio da noite, imaginou sentir as asas de algum inseto a roçar-lhe o rosto. Cobriu totalmente a cabeça e dormiu em paz, até despertar com o canto dos pássaros, os pássaros magá, nos distantes vales de resina. O sol tinha acabado de nascer na grande encosta, onde léguas e mais léguas de fundações primordiais de tijolos e paredes desgastadas e eventuais pilares e pedestais rachados desciam, desolados, até a margem do Iat.
e Carter olhou ao redor em busca da zebra amarrada. Grande foi a tristeza ao encontrar o dócil animal prostrado, junto do curioso pilar a que estava amarrado. E maior ainda a irritação ao descobrir que a montaria estava morta, com todo o sangue chupado por um singular ferimento na garganta. Carter também notou que seus pertences estavam revirados, e deu falta de várias traquitanas chamativas, e por todo o solo poeirento haviam grandes pegadas membranosas para as quais não havia nenhuma explicação. Lembrou-se das lendas e dos avisos dos coletores de lava e pensou na coisa que lhe havia roçado o rosto durante a noite. Em seguida, pôs a mochila no ombro e continuou a pé em direção a Nigranek, mas não pôde deixar de sentir um calafrio quando, no ponto em que a estrada atravessa as ruínas, percebeu um enorme arco baixo e vazio na parede de um antigo templo, com degraus que desciam a uma escuridão impenetrável ao olhar. O caminho seguia a montanha acima por um terreno cada vez mais inexplorado e arborizado, de onde Carter via apenas as cabanas dos queimadores de carvão e os acampamentos dos coletores que retiravam seiva no vale. O ar tinha o perfume de um bálsamo, e todos os pássaros magá cantavam alegres ao mesmo tempo em que ostentavam as 7 cores ao sol. Pouco antes do pôr do sol, Carter chegou a um novo acampamento de coletores de lava, que retornavam com sacos abarrotados das encostas mais baixas de Nigranek. E nesse ponto o viajante também acampou, escutando as músicas e as histórias dos homens e ouvindo o que sussurravam a respeito de um colega que havia perdido. Tinham escalado até um ponto bastante elevado para chegar a uma preciosa massa de lava mais acima. E quando a noite caiu, não retornou para junto dos companheiros. Quando o procuraram no dia seguinte, encontraram apenas o turbante, e tampouco havia sinais de que pudesse ter caído do penhasco, porque, não continuaram as buscas, porque os homens mais velhos disseram que seria inútil. Ninguém jamais encontrava as coisas levadas pelos noctétricos, embora a existência dessas criaturas fosse incerta a ponto de torná-las quase fabulescas. Carter perguntou se os noctétricos chupavam sangue e se gostavam de objetos reluzentes e deixavam pegadas membranosas. Porém, todos balançaram a cabeça e pareceram assustados com a pergunta. Ao perceber que todos haviam ficado taciturnos, Carter interrompeu os questionamentos e foi dormir no cobertor. No dia seguinte, levantou-se com os coletores de lava e se despediu quando os homens seguiram rumo ao oeste, e ele seguiu rumo ao leste em uma zebra que havia comprado dos companheiros. Os mais velhos ofereceram-lhe bênçãos e alertas e disseram que não seria prudente escalar as partes mais altas de Nigranek. Porém, mesmo que tenha agradecido o conselho com todo o coração, Carter não estava dissuadido. Ainda sentia que precisava encontrar os deuses da desconhecida Kadar para ganhar acesso à maravilhosa e obsedante cidade ao pôr do sol. Ao meio-dia, depois de um longo trecho montanha acima, chegou a vilarejos abandonados de tijolo, outrora habitados pelos montanheses que haviam morado próximos a Nigranek, e as imagens entalhadas em lava. Tinham morado naquele lugar até a época do avô do velho taverneiro, quando sentiram que a permanência naquele local era indesejada. As casas tinham subido a encosta da montanha, e quanto mais alto eram construídas, mais pessoas desapareciam à noite. Por fim, decidiram que seria melhor ir embora de vez, pois na escuridão às vezes divisavam-se coisas estranhas que ninguém conseguia interpretar de maneira favorável, de modo que no fim todos desceram até o mar e se estabeleceram em um bairro muito antigo de Baharna, onde ensinaram aos filhos a antiga arte de entalhar imagens, que se mantém viva até os dias de hoje. Foi desses filhos dos montanheses exilados que Carter ouviu as melhores histórias sobre Nigranek, enquanto conduzia buscas pelas antigas tavernas de Baharna. E durante todo esse tempo,
a lúgubre encosta de Nigranek assomava cada vez mais à medida que Carter se aproximava. Havia árvores esparsas na encosta mais baixa e frágeis arbustos logo acima. E então, a terrível rocha nua erguia-se em uma fantasmagoria, rumo ao céu que, para se misturar à geada e ao gelo e à neve eterna. Carter percebeu as rachaduras e as escarpas da pedra sombria e não se animou com o prospecto da escalada. Em certos pontos havia córregos de lava sólida e montes de escória que se espalhavam pelas encostas, pelas saliências da rocha. 90 éons atrás, antes mesmo que os deuses tivessem dançado no cume pontiagudo, a montanha havia falado na língua do fogo e rugido com a voz dos trovões. Naquele instante, a montanha de Nigranek erguia-se silenciosa e sinistra, fazendo do lado oculto a titânica imagem secreta mencionada nos rumores. E havia cavernas na montanha que poderiam estar sozinhas e entregues às trevas ancestrais, ou, se as lendas dissessem a verdade, guardar horrores de formas inconcebíveis. O terreno elevava-se na direção ao sopé de Nigranek, coberto por arbustos de carvalho e freixos e repleto de fragmentos de rocha, lava e antigas cinzas. Havia resquícios das lareiras de inúmeros acampamentos, onde os coletores de lava em geral paravam, e diversos altares rústicos que haviam construído para aplacar os grandes deuses, ou afastar as coisas que apareciam em sonhos nos elevados desfiladeiros e nas labirínticas cavernas de Nigranek. No entardecer, Carter alcançou o mais distante Monte de Cinzas, e lá resolveu passar a noite, amarrando a zebra a uma pequena árvore e enrolando-se no cobertor antes de adormecer. Durante toda a noite, um Voonich uivou à margem de um lago oculto. Mas Carter não sentiu medo do terror anfíbio, porque lhe tinham assegurado que nenhuma daquelas criaturas ousa se aproximar das encostas de Nigranek. No sol da manhã, Carter deu os primeiros passos na longa escalada, levando a zebra até onde o último animal pudesse acompanhá-lo, e amarrando-a a um freixo retorcido quando a estradinha tornou-se demasiado íngreme. E a partir desse ponto, continuou sozinho, primeiro atravessando a floresta e as ruínas de antigos vilarejos, e depois avançando em meio à grama resistente, onde franzidos arbustos cresciam aqui e acolá. Carter lamentou deixar as árvores para trás, uma vez que a encosta apresentava um aclive bastante pronunciado, e todo o panorama era um tanto vertiginoso. Por fim, começou a discernir a zona rural que se espraiava lá embaixo, para onde quer que se olhasse. As cabanas desertas dos entalhadores de imagens, os vales produtores de resina e os acampamentos dos homens que a recolhem, os bosques onde os prismáticos magás fazem ninhos e cantam até mesmo um vislumbre longínquo das margens do Iat e daquelas antigas ruínas proscritas cujo nome foi esquecido. Teve por bem não olhar ao redor e manteve-se firme na escalada até que os arbustos se tornassem mais esparsos e muitas vezes não houvesse nada que se agarrar além da grama resistente. Em seguida, a vegetação tornou-se mais rala e o solo começou a apresentar longos trechos de rocha nua e de vez em quando um ninho de condor em algum recôndito. Por fim, não havia mais nada além da rocha nua, e se a superfície rochosa não fosse tão áspera e tão castigada pelas intempéries, Carter mal conseguiria ter avançado. Protuberâncias, saliências e pináculos, no entanto, eram de grande ajuda, e era sempre animador encontrar a intervalos o sinal de algum coletor de lava rabiscado na pedra arenosa, e saber que uma criatura humana e salubre já tinha passado por lá. Passada uma certa altura, a presença do homem evidenciava-se através de apoios para os pés e as mãos entalhados numa rocha onde necessário, e através de pequenas pedreiras e escavações junto a algum importante fluxo ou veio de lava.
Em um dado ponto, uma estreita saliência havia sido artificialmente criada para dar acesso a um rico depósito à extrema direita da principal rota da escalada. Por uma ou duas vezes, Carter se atreveu a olhar ao redor e por pouco não sentiu vertigens ao observar o panorama que se estendia lá embaixo. Toda a ilha entre o ponto onde estava e o litoral revelava-se à vista, com os terraços de pedra de Baharna e a fumaça das místicas chaminés ao longe. E mais além estendia-se o ilimitado mar austral repleto de segredos. Até aquele ponto haviam sido necessárias muitas voltas pela montanha, de modo que o lado mais distante, onde ficava o rosto entalhado, permanecia oculto. De repente, Carter percebeu uma saliência que subia em direção à esquerda e parecia perseguir ali na direção desejada, e tomou esse caminho na esperança de que fosse contínuo. Passados 10 minutos, percebeu que de fato não se tratava de um beco sem saída. Porém, seguia em um arco muito íngreme que, a não ser que fosse interrompido ou mudasse de direção, dentro de poucas horas haveria de levá-lo à desconhecida encosta sul, que sobranceia os penhascos desolados e o amaldiçoado vale de lava. À medida que o novo terreno se revelava, Carter percebia que era ainda mais inóspito e selvagem do que as terras em direção ao mar que havia atravessado. A própria encosta da montanha parecia diferente, e naquele ponto era perpassada por estranhas fendas e cavernas inexistentes na rota mais direta que a abandonara. Havia 100 cavernas acima e abaixo, porém todas se abriam em precipícios verticais, completamente inacessíveis aos pés de qualquer ser humano. O ar estava muito frio, mas a escalada era a tal ponto exaustiva que Carter não se importou. Apenas a rarefação cada vez maior o incomodava, e pensou que talvez aquilo houvesse afetado o juízo de outros viajantes e inspirado as absurdas histórias sobre os noctétricos que serviam de explicação para o sumiço dos escaladores que caíam dos voraginosos caminhos. Carter não se deixava impressionar muito por histórias de viajantes, porém, mesmo assim, carregava uma boa cimitarra para caso de encontrar problemas. Todos os pensamentos menores perdiam-se no desejo de ver o rosto entalhado que poderia indicar o caminho rumo aos deuses, no alto da desconhecida Kadar. Fim do vídeo 3. Comente, participe, ajude esse canal a se manter no ar. Faça sua inscrição e deixe seu like. Assim, cada vez mais poderei narrar vídeos para você. Muito obrigado.